Bom dia a todos, né? Esse é o segundo encontro que nós estamos promovendo, intitulado Rabiscos com Winnicott. Agora, em 25 de janeiro passado, se completou aí 50 anos do seu falecimento, né? E numa das tantas partes, né, que ele deixou escrito, né, para a gente, né, dos grandes pontos que ele traz aí de reflexão, ele traz uma expressão que ficou muito marcada para mim, e pensando nesse ano, né, já nos 50 anos da passagem dele, o que a gente poderia fazer para resgatar o legado? Ele vai dizer: ó Deus, possa eu estar vivo quando eu morrer. E isso ficou muito presente para mim, né? Essa fala, essa expressão dele estar vivo mesmo na morte, né? Ele podendo pensar. Isso aí foi no finalzinho da vida dele, já com 70 e tantos anos, ele querendo, né, ter vida até o final. E muito importante falar disso, né? No momento que a gente está atravessando tantas dificuldades, né? A gente está chegando a quase 350 mil mortos, né, pela Covid, e é um momento delicadíssimo que a gente está passando no nosso país. Como que a gente pode também trazer vida? Então, a gente está nessa troca aqui com todos, podendo exercitar isso, né? Trazer vida. E aí, vida com as experiências, né? Que é algo que é muito importante também na clínica winnicottiana, a ideia da experiência. E aí a gente vai ter mais uma pessoa para poder falar sobre a sua experiência, né? Como que tem o Winnicott aí na sua vida profissional. Mas antes de apresentá-la, eu queria agradecer ao Centro de Ensino e Pesquisa Clínica em Psicanálise, né? Ao CIPCOP, que está dando esse apoio, né? Importantíssimo apoio, para a gente poder estar transmitindo, fazendo essa live. É um curso que já desde 1977 existe na Santa Úrsula e resgatado agora há tempo já, né, pela professora Alexandra Viana. Quero agradecer a professora Alexandra, ao professor Hudson Bonomo, que também está aqui nos ajudando. Sou extremamente grato, né, pelo CEPCOP estar dando esse apoio logístico. Eu quero agradecer também a minha equipe de supervisão do SPA, que, de certa forma, a gente está resgatando esse legado da professora Ruth Goldenberg, que foi a nossa primeira expositora na live passada, né, em 27 de março. Então, a gente resgata um pouco toda essa vivência de Winnicott no ambiente acadêmico da graduação na Universidade de Santa Úrsula. Em especial, quero agradecer a Letícia Fajardo, né, que está nos ajudando a montar os folders, e a Gabriela Laplane, que está aqui, vai ajudar a gente nessa condução também com as perguntas no segundo momento, né, desse nosso encontro. Bom, agora vamos apresentar, né, a minha querida amiga Solange Fried, da minha turma, né? Nós nos formamos em 1992. Muito gratificante ter a pessoa que estudou, que passamos juntos pelos corredores, né, durante 5 anos, e nunca imaginei estar aqui nesse momento fazendo isso, né, como professor da Santa Úrsula, e trazendo uma pessoa que foi da minha geração, né, muito gratificante para mim. Ela foi durante um certo tempo do Círculo Psicanalítico. Ela é psicóloga e psicanalista, membro do Lacause. Se eu estiver falando errado, você, por favor, me corrija, porque o francês não tem o domínio, né? Lacause de bebê e membro também do Marseille Society for Perinatal Mental Health português. Professora colaboradora do Laboratório de Estudos, Pesquisa, Intervenção e Desenvolvimento de Saúde, da Maternidade Escola da UFRJ, e professora idealizadora dos cursos de extensão na PUC-Rio, né? Curso ampliando o olhar à clínica da perinatalidade, da parentalidade, na contemporaneidade, e abordagens que observam o bebê, criando com o olhar.
é pós-doutoranda na ENSP, na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, nossa maravilhosa Fiocruz, e doutora em Ciências da Saúde pelo Fernando Figueira, também da Fiocruz. Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-Rio, fundadora e coordenadora docente do Instituto Mater Meri. Chiquinho, nossa, que currículo maravilhoso. Seja bem-vinda, querida, somos todos ouvidos aí seus. Obrigada por todo o carinho, Henrique. Bom dia a todos. Eu fico muito feliz, né, e emocionada de estar aqui, sem sombra de dúvidas. E eu quero assim agradecer de todo o coração, Henrique, o convite, né? Realmente, eu também, como você, não imaginava um dia estar fazendo uma live, né? Nesse outro lugar, não mais como aluna, né, mas como aquela pessoa que vai transmitir alguma coisa para vocês que estão aí também nesse percurso do estudo, né? E eu digo assim que eu, de certa forma, eu sou sempre estudante. Eu acho que quando a gente vai para o caminho acadêmico, esse compromisso com o conhecimento não é um compromisso de transmitir a verdade, né? Mas trazer ali a problematização, o pensamento crítico, é poder pensar e repensar a clínica e, de fato, descobrir assim outros continentes a partir de um, né? Que a gente está ali, de alguma maneira, se aprofundando. E foi assim o meu percurso, que eu vou contar um tanto para vocês, né? Fiz assim fiquei pensando como apresentar, né? Porque, afinal de contas, falar de uma história de quase 30 anos, né, que a gente nisso, né? Realmente trazer muita coisa. Então, eu fiz um recorte. Sem dúvida, né, assim, essa emoção que eu sinto, né, de estar falando para uma instituição que me formou psicóloga e também me permitiu alçar longos voos, de fato, me faz pensar nessas marcas desse tempo, né, que, de certa forma, foram me permitindo bordar assim, várias tendências teóricas pelas quais me debrucei e ainda me debruço, porque assim, a Santa Úrsula, na nossa época, eu não sei como está agora, porque eu já me afastei, mas eu me lembro, né, Henrique, que tinha assim, uma pluralidade de falas, né? Você podia assim estudar vários autores e assim isso me permitiu ter um olhar ampliado, né? E fez muito sentido para mim, né? Eu que pensava justamente em buscar uma formação onde a questão da promoção da saúde, da prevenção, do olhar plural tivesse ali presente, eu fui encontrando isso nessa formação, né? E assim, com esse, vamos dizer assim, mesmo bordado, né? Eu fui enlaçando assim um caminho de conceitos também winnicottianos, né? Que foram fazendo sentido para mim e se encontravam assim, espalhados na obra do Winnicott, né? A gente, quando lê o Winnicott, a gente sabe disso, né? A gente vai encontrar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente vai fazendo essa costura. E eu acho que isso, não à toa, traz para a gente assim, aquilo que ele mesmo transmitia, né? Essa criatividade, né? De tanta importância para a clínica winnicottiana. E justamente isso foi fazendo muita diferença para mim, né? Ter um autor que permite o pensamento, a liberdade do pensamento, e não o pensamento engessado, que tem aí o paradigma mais cartesiano, né, que engessa de fato, né? Então, isso para mim foi me encantando no Winnicott, né? Essa possibilidade, né? Então, assim, essa ênfase que o Winnicott também trazia, né, de uma lógica mais paradoxal, né, a sua aposta na força vital, né, saindo do paradigma freudiano da pulsão de morte, e o olhar que valoriza os aspectos femininos das relações humanas, né, que para mim fizeram muito sentido,
principalmente para as situações clínicas que eu vivenciava e vivencio diariamente, né? Com mulheres gestantes, com casais que querem engravidar, com parturientes, com puérperas, com pais e bebês, né? Então, esse olhar ele foi fazendo muito sentido. O Winnicott, de fato, ele traz aquilo que o Loparic aponta, né, num dos textos dele, ele tira o bebê da cama dos pais e coloca no colo, né? Então, é um outro paradigma, um outro entendimento que só acrescenta para aqueles que desejam, por exemplo, se dedicar à clínica da perinatalidade, da parentalidade e à clínica do bebê. Que, assim, é muito interessante, fazendo aqui de novo um retrospecto nessa rememoração, né? Eu me lembro de numa disciplina apresentando, né, sobre instituições, eu trouxe a minha experiência na maternidade escola. Eu fui a primeira estagiária da maternidade escola e foi muito interessante, porque eu fui pedir estágio lá. Estava entrando a psicologia ali naquele contexto institucional e foi muito interessante esse momento, porque assim, com as aulas que eu tinha com a Ruth e o que eu lia e o que eu via, para mim fazia muito sentido. O arcabouço teórico que traz a experiência do conhecimento, né? Na experiência, foi fazendo sentido com o estágio, né? Foi fazendo sentido com o estágio. E de fato, era uma costura assim, do grupo de profissionais que estavam ali, que estavam também iniciando dentro de uma maternidade, eles vinham de outros contextos clínicos. Então, quando eles chegaram ali, eu entrando nesse contexto, a gente estava ali todos construindo, né? E eu achei muito interessante quando eu fui apresentar nessa disciplina, as pessoas falavam assim, isso eu estou falando lá em 1990, as pessoas falavam assim na turma, né? Nossa, mas psicólogo trabalha em maternidade? Mas como assim, né? E aí o Winnicott, quando ele traz, né, que é essa liberdade que o analista pode ter de fazer uma outra coisa em determinadas situações, quando a situação ela se coloca de uma outra maneira, traz a possibilidade, sim, de você atuar como, né, com um olhar clínico em outros contextos, né? E de fato, foi muito interessante, porque se tem muito a fazer, né? Se tem muito a fazer nesses contextos, mesmo que não seja no enquadre de um consultório, porque o enquadre ele diz respeito a posição do analista, né? A posição do analista, e isso traz um outro entendimento. Mas é interessante porque essa clínica, tanto da perinatal quanto parental, quanto a clínica do bebê, ainda é vista de uma maneira ainda traz uma certa surpresa, né? Como é que atende-se um bebê, né? E o Winnicott lá atrás, né? E não só ele, né? A gente tem a Selma Fraiberg depois, né? Temos na década de 60, enfim, você tem ali elementos que ele já diz, podemos atender sim, né? Podemos atender, podemos entender essa relação mãe-bebê. Aí tem momentos que ele não traz só a questão da mãe biológica, ele traz a questão do cuidador, né? E ele traz um outro ponto importantíssimo, que é o cuidado com o cuidador, quando ele fala da importância dessa mãe ser amparada, né, para poder cuidar do bebê, né? A gente pode entender que esse paradigma, né, que ele traz é um paradigma que diz respeito ao humano, de uma maneira geral, né, do ser cuidado, né, para poder cuidar. A gente entende que a experiência do cuidado, ela diz respeito realmente à experiência, né? Você pode fazer milhões de cursos de capacitação de como cuidar, mas o que faz o cuidado é a experiência do cuidar.
O que faz uma mãe é a experiência de maternar. Isso não é dado. E justamente, assim, o Winnicott ele vai de encontro ao pensamento cartesiano, ele faz ali um contraponto, ele diz assim, não, essas coisas elas precisam, né? Essa mãe ela precisa ali ter um ambiente que assegure isso, ela precisa ser assegurada, né? Ele sai da linearidade, ele traz um entendimento que é muito mais complexo, né? Você, para cuidar do outro, tem vários elementos que estão ali, vamos dizer de uma forma Foucaultiana, né? Várias relações de força sendo vividas ali. Né? Então, não é nada tão simples, não é nada tão linear. Mas a nossa cultura ela traz um ideal de mãe, um ideal de bebê, que efetivamente só interfere nessa provisão ambiental, porque aí se tem uma idealização do que seja esse cuidado, que fica muito distante daquilo que o humano pode dar conta, e o que a gente vai ver são mães tentando alcançar minimamente um ideal e entrando numa frustração, numa insegurança, num sentimento que ela não dá conta, né? Quando ela tem recursos internos, consegue elaborar tudo isso e efetivamente transformar e consegue fazer do seu jeito, ou seja, criar uma forma de cuidar que é dela, né? Porque isso é que seria o que o Winnicott chamaria assim de saudável, né? De fato, isso quando acontece é fantástico, né? É fantástico, porque aí você tem efetivamente essa possibilidade dessa mãe ser e deixar o bebê ser, né? E até assim aquilo que o Winnicott também traz desse sentimento de existir, né? Porque aí o bebê ele pode estar sendo, né? Sendo ele, né? E aí a gente percebe que o Winnicott sacou que o bebê não era nada de passivo, como acreditavam. Não era um pedaço de carne que estava ali apenas recebendo aquilo que a mãe estava oferecendo ou o mundo estava oferecendo a ele. Ele também interage, ele também interfere no meio. E aí, um herdeiro do pensamento winnicottiano, né, que é o Lebovici, ele fala, né, desse lugar do bebê que constrói os pais e os pais constroem o bebê. Então, na verdade, a gente tem aí uma relação bilateral. Não é um ou outro, são os dois, né? E aí o Winnicott ele traz esse outro entendimento que o Middle Group, né, lá da Tavistock, já vinha trabalhando, que é o entendimento da intersubjetividade. E mais, pesquisas mais adiante foram avançando nessa história, né, com Trevarten, lá na Universidade de Edimburgo, que ele ainda existe, é um senhorzinho, né, uma graça. Ele já traz ali, o bebê ele já nasce com potencial de se relacionar, né? Isso já faz parte dele. Então, a gente vai ampliando esses horizontes, né, descobrindo outros continentes, e a gente vai entendendo que aquilo que o Winnicott trouxe, né, que o bebê não existe sem o outro, né, efetivamente a gente vai vendo que o bebê existe sim, né? E esse, vamos dizer assim, é um avanço daquela semente plantada pelo Winnicott, né? Que possivelmente hoje em dia ele estaria repensando isso, né? Porque assim é o tal negócio, tanto ele quanto o Freud, como todo humano, tem o início, meio e fim, né? Provavelmente eles, como grandes pesquisadores, estudiosos, eles já teriam virado
a teoria de baixo para cima, de cima para baixo, já tinha repensado tudo, porque, de fato, é isso, a vida é dinâmica, né? E isso o Winnicott ele reconhece muito bem, né? Esse dinamismo da vida e essa transformação. Não é à toa que ele fala de fantasia, de criatividade, porque é isso, a criatividade ela não para, ela produz, ela é vida, né? Então, assim, eu fiquei pensando, e eu gostei muito do título do evento, e eu parabenizo todos que estão na organização do evento, né, Henrique, que realmente está sendo muito cuidado. E quando vocês colocaram, né, rabiscos com o Winnicott, eu pensei assim, como no jogo do rabisco, né, que o Winnicott propõe, eu fiquei pensando assim nesse desenho, né? E eu estou me sentindo assim muito livre, né, de fazer essa apresentação, porque o que eu pensei já estou falando outra coisa, e eu estou me sentindo assim realmente no jogo do rabisco, né? E de fato assim esse lugar do rabisco, né, que a gente vai construindo ali sem saber em que direção vai, não tem um compromisso de sair um desenho perfeito, mas sim esse lugar, né, que aconteça ali um espaço de criação, né? E de fato assim isso me anima, né? Porque o que vale é a experiência de estar aqui falando com vocês. E aí eu pensei assim que nesse convite, né, a rememoração, que tantas coisas vão trazendo à cabeça, né, eu fico aqui pensando, né, tanto nesse aspecto da clínica, quanto da experiência de clínica extensa, né, porque assim nesse percurso eu trabalhei, eu tive a oportunidade de estar em abrigo para bebês, em creches, na experiência de observação de bebês, né, com o método Sterbic, que eu fiz, assim, participei de um grupo muito bom com a Rosa Lang durante muitos anos, né? Eu fiquei com a Rosa, eu acho, uns 7 anos na observação de bebês, que, aliás, a Ruth também fez, né? Ela fazia também a observação de bebês, eu não participei, mas eu tenho colegas que participaram no educandário aqui no Flamengo, e, de fato, assim, essa experiência em maternidade e tudo mais, ela vai trazendo para quem está ali na experiência um entendimento disso, né, que a Clínica dos Primórdios traz, né, desse lugar mais, vamos dizer assim, mais sensível, mais regredido, que os pais vivenciam quando estão naquele momento da gestação, do pós-parto, né, desse momento de identificação com o bebê que é necessário, desse momento em que as coisas parecem aos olhos de quem está de fora estranhas, né? Porque assim, até falar em psicopatologia desse período é de uma grande delicadeza, porque facilmente a gente pode chegar a uma conclusão de depressão, facilmente a gente pode chegar a uma conclusão de psicose, e não necessariamente se trata disso, se trata assim de um período de reorganização psíquica. Alguns autores até falam de neoformação psíquica, e não à toa, né? A vida muda, né, com o bebê. E o Winnicott reconhece isso muito bem, né? Como a vida muda. E é muito interessante, porque saindo desse paradigma cartesiano, ele diz que as mães elas amam seus bebês, mas elas podem odiar também, né? E de fato, essa colocação do Winnicott, ela integra, né, as partes que fazem parte do humano, né? Ela humaniza a mãe, ele humaniza a mãe, né? Ele traz aí uma mãe que é a mãe humana, que ela não vai amar 24 horas o seu bebê, né? Inclusive, ela vai precisar adotar esse bebê, né? A adoção ela não se passa apenas pelo, né,
por aquele processo burocrático do judiciário para conseguir... Não, a adoção ela acontece também com o bebê biológico, né? Então, a princípio, aquele bebê é um estranho e eu vou conhecendo, né? Eu vou conhecendo e tentando reconhecer nele alguma coisa de mim, né? Esse projeto narcísico, que é o projeto de filho, ele está ali, né? Muito presente na relação dos pais, né? Na relação com o bebê, né? Então, o Bion até fala, é necessária a identificação projetiva positiva nesse momento, para eu poder cuidar do bebê. E, de fato, né, o que vai fazer uma pessoa, de alguma maneira, deixar muita coisa na vida dela durante um tempo para cuidar de um ser que vai demandar horrores, né? Algum sentido isso tem que fazer, né? E, na verdade, assim, a gente fica numa expectativa, eu digo a gente enquanto cultura, né, que essa mãe vai dar conta de tudo. E, na verdade, a mãe ela precisa também, né, a mãe ou o cuidador primário, né, como o Bowlby costuma dizer, realmente a mãe precisa de alguém que dê esse suporte, e muitas vezes essa rede não é assistida. Uma coisa que, para mim, é muito estranho não haver um serviço, né, seja dentro de uma maternidade ou fora, um serviço acessível a qualquer mãe, a qualquer família, principalmente nesse primeiro ano do bebê. Porque a gente sabe que esse primeiro ano é um ano de muita turbulência. É um ano a gente sabe que o número de separações, inclusive, é alto nesse período, não à toa. A gente está falando de pessoas que estão ali vivenciando um momento de transformação na vida delas, a fragilidade emocional ela é constante, ela é presente. O casal, nesse momento de abnegação, né, para ser pai e mãe, eles muitas vezes não conseguem encontrar o tom, né, de uma reorganização conjugal, né, e aí se afastam. Então, muita coisa acontece, né? E no consultório, de fato, esse período aparece muitas queixas nesse sentido. Poxa, meu marido ele queria tanto esse bebê, agora ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, está sempre ocupado, ou, né, agora ele está com uma amante, ou agora ele saiu de casa, né? E, de fato, essas queixas elas são muito muito presentes e vividas, infelizmente, nesse período, por conta de tudo que vem, né? Nesse momento que os conflitos infantis aparecem, esse momento em que os sentimentos, né, de ciúme, de inveja, de sentimento de abandono, né, no adulto aparece, né? Então, mas muito pouco espaço tem para dar suporte a isso tudo, né? Então, quem ainda tem acesso a, a, a a uma psicóloga ou algum profissional que possa dar um contorno, né, uma escuta, é um privilégio, mas tem muitas pessoas que nem sabem, que nem, né? Então, não tem esse lugar, né, de rede, né, no sistema público da gente que dê conta desse momento. Agora, tem sim, né? Se a mãe jogou o filho no rio, se a mãe saiu da maternidade e colocou... Gente, se ela saiu da maternidade e fez isso, alguma coisa está nessa maternidade que ninguém escutou, né? Ninguém viu, né? Então, de fato, a gente está nesse paradigma ocidental que vê o corpo, né? Mas, aquilo que o Winnicott já falava, mas não valoriza os aspectos emocionais. Então,
essa integração, esse lugar de reconhecer que o sujeito é um sujeito ali só, né, inteiro, psicossoma que ele traz, é, de fato, um olhar, vamos dizer assim, diferenciado, né? É um olhar diferenciado, que vê esse todo, que entende que essa mulher, clinicamente, ela pode estar liberada para ir para casa, mas ela não está bem com relação ao vínculo com o bebê. E é muito interessante, né? Porque assim, as consultas com o médico, elas acontecem e isso parece ser suficiente, né? Tanto é que assim, o pós-parto é o quê? São visitas rotineiras a médicos, né? É o pediatra, é o obstetra, mas não tem assim uma visita, né? Para além disso, por exemplo, com um psicólogo, né? No momento que a gente não está falando de um olhar patologizante, a gente está falando de um olhar cuidadoso, né? Um olhar onde você vai buscar ali uma conversa, vai fazer circular as palavras. É um encontro de palavras, né? Então, às vezes, quantas vezes algumas mães, nesses primeiros 6 meses do bebê, elas marcam a consulta para contar como é que está o dia a dia. Não existe exatamente uma questão que toma, mas é contar. É fazer ali, é um redizer a experiência, né? Encontrar ali um sentido, é como elas fossem tentando encontrar um sentido desse cansaço, dessa experiência arrebatadora, dessa mudança de vida, né? Então, isso tudo vamos dizer assim, é de extrema importância e precisava, ao meu ver, né, em termos de saúde pública, ter um olhar, porque isso tem efeitos não só para a mãe, como para o bebê, para a família, né? Tem efeitos, né? Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso, e eu fiquei pensando também, assim, contar para vocês, né, voltando um pouco a essa história do Winnicott, desse meu início com o Winnicott, que foi através da professora Ruth Goldenberg, que eu tive a honra, a felicidade, né, de ficar nos grupos dela de estudo, fazer as disciplinas, onde tinha a Ruth, eu estava lá. Né? De fato, assim, foi muito bom, né? Porque isso só ampliou o meu olhar, e esse olhar da sensibilidade mesmo, que para mim fazia muito mais sentido do que ficar na metapsicologia, né? Então, assim, muito herdeira, né, desse olhar mais cartesiano. Então, eu fui mudando, né, fazendo essa virada epistemológica, que para mim foi fazendo muito sentido, né? E assim, nas aulas da Ruth, trazendo assim esse lugar do que me animou, né, no Winnicott, eu tive a oportunidade de ouvi-la contar, né, sobre os atendimentos de Winnicott com a pequena Piggle, né? A Piggle foi o primeiro caso assim, do Winnicott que eu tive contato, e eu fiquei encantada com a liberdade que ele criou de atendimento com ela, muito diferenciado. Primeiro que Piggle não morava em Londres, então isso já trazia ali uma questão. Segundo que, na ocasião, o Winnicott não estava tão bem de saúde, então nem sempre ele podia atendê-la. Então, tinha todo um contexto, né, que era incomum, né, para a clínica tradicional, não existia isso jamais. Né? E justamente isso que era incomum é que me encantou nos atendimentos. E eu achava muito interessante, porque a Ruth ela sempre trazia, né, as suas experiências e considerações muito interessantes e sensíveis sobre esse aspecto, né? Então, isso, para mim, ia desvelando uma outra forma de atendimento, né? Eu me lembro assim que eu sentava bem na frente, né? Eu sempre gostava de sentar ali, quase grudada com o professor, para poder ali beber da sabedoria, né? Então, nem me distrair com o que está
E, de fato, essa aula me encantava muito. E eu achei muito interessante, porque, assim, eu não sei se todos conhecem a história da Peagle, né? Mas a Peagle, ela, que o nome é Gabriele, né? A Peagle, ela chegou justamente por conta da preocupação dos pais, porque ela não conseguia dormir, né? Essa insônia dela, eles atribuíam ao nascimento da irmã, e nessa ocasião ela estava com 21 meses, né, ainda muito novinha, e aí, além disso, eles diziam para a Winnicott, olha, ela também fica facilmente aborrecida, a gente está percebendo que ela fica deprimida, eles iam fazendo quase um quadro, assim, no zoológico, insegura, angustiada, ciumenta, né? Então, eles iam contando isso tudo, né? Então, eram pais muito atentos e preocupados com a filha, né? Isso o Winnicott ele foi percebendo. Bom, o tratamento durou bastante tempo, ela enfim, terminou com 5 anos, né? E, de fato, não foi uma análise clássica, né? Ela teve aí um formato que atendia ali as necessidades, até o Winnicott falava, isso daí é um atendimento por demanda, né? Então, por exemplo, até mesmo tinha momentos que a Peagle estava mais aborrecida, e ela pedia para os pais para levar ela para o doutor Winnicott. Gente, que fofa, né? Eu fiquei achando muito interessante a relação de confiança que ele construiu e de segurança, trazia essa possibilidade de uma criança tão pequena poder efetivamente reconhecer os seus sentimentos e poder dizer sobre eles, né? Endereçando ao Winnicott, que era aquele que estava ali disponível e, de alguma forma, autorizado pelos pais, né? A ouvir, né? A ouvi-la. E aí ele diz, né, que ele achava importante nesse processo a participação dos pais. Isso eu achei fantástico, porque eu também não atendo bebês, crianças pequenas, né, sem os pais ali presentes e participantes. Eu falo assim, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, e, de fato, é um trabalho de todos, né? Eles são aquilo que o Winnicott também falava, né? De coterapeutas, né? E, de fato, ali era uma abordagem inédita, né? Inédita, ele traz essa outra forma de trabalho, essa participação, é o que a gente chamava também de psicanálise compartilhada, né? Na verdade, é muito interessante porque esses pais não só se faziam presente nas sessões, como eles também trocavam cartas e telefonemas falando sobre a Gabriele, como é que ela estava, né? Discutiam hipóteses, então tudo ali era falado, né? Então, esse trabalho desenvolvido em parceria com os pais, e o Winnicott ele explica isso, né? Essa importância dessa parceria, porque, afinal de contas, a gente não está falando da importância do cuidador estar bem, né? Então, o cuidador, para ele entender, né, para ele estar ali amparado pelo Winnicott e também entender o que é esse lugar, né, da filha, nesse contexto, nesse momento, é importante, efetivamente, esse contorno, né? Então, o contorno é para todos, né? Efetivamente, o contorno é para todos. E, de fato, assim, essa é uma situação que muitas vezes surpreendem os pais, né? Os pais que estão ali muitas vezes procurando atendimento na clínica com bebês, no intuito de o bebê se curar, né? E quando eles percebem que o bebê ele está muito atento à história que está acontecendo e que isso tem efeito neles, no corpo deles, porque é aí onde aparece, né, o sintoma, enfim, traz ali para a gente notícias, né? Ele fala, né? Uma comunicação inconsciente. Então, assim, efetivamente, a gente vai vendo que esse lugar, né? De fazer circular a fala
libera o outro, né? Libera o outro, inclusive, que ainda não fala, mas tem linguagem, né? Não tem a linguagem verbal, mas tem a linguagem não verbal, né? Então, a gente tenta ajudar os pais nesse sentido, né? Ó, de apresentar, né? De ser ali um leitor daquele bebê, né? Poder dizer sobre aquele bebê, né? Como é que esse bebê está contando para a gente. E aí, saindo um pouco da Gabriele, entrando numa situação clínica de um bebê que chegou para mim por estar com muita dificuldade de defecar, já alguns meses, não, alguns dias, né? Ele demorava e tudo mais, e nisso a mãe ia conversando, né? Falando do dia a dia dela, era uma pessoa que estava fora da cidade dela, estava, na época, aqui no Rio de Janeiro, em razão de uma pós-graduação, e, nessa ocasião, ela encontrou o pai do bebê, né? Os dois fizeram filho, ele não quis assumir, né? E isso foi uma grande decepção para ela. Nessa ocasião, quando ele chegou para mim, eles já estavam separados já há uns 2 meses, mas ele ficava numa história de ir e voltar, e ela muito angustiada com isso, e o bebê ali preso. E quando a gente começou a trabalhar essa história, né, e eu contava para ele, a mamãe está falando de como está difícil, né? Imagino que deva estar difícil para você também. Isso eu estou falando de um bebê de 4 meses, tá? E fui contando para ele e tudo mais. E ela olhando para mim, assim, achando... Ela ficou assim, nossa, você fala com ele? Eu falei, olha só como ele está prestando... Ela está prestando atenção, e ela foi observando, né? E aí foi muito interessante quando ela começou a se organizar um pouco mais, nesse sentido da posição dela em relação a essa separação ou não, né, desse homem, e aí ela acabou se separando de fato, ela concluiu que seria, foi o dia que o bebê defecou no consultório. Então, quando ele liberou ali, aí eu falei assim, nossa, trouxe para ele em palavras, né? Falei assim, nossa, que alívio, né? Que alívio, as coisas estão se resolvendo, né? Então, assim, então para dizer, né, de como essa participação, de como essa forma de trabalho que a clínica do bebê traz, ela tem efeitos, né? Efeitos que algumas pessoas até falam assim, nossa, mas é uma clínica muito rápida, né? E, de fato, a gente trabalha ali com elementos pontuais e a gente vai desvelando, né? E tentando fazer uma costura desses fios desencapados, né? E para o bebê, isso ganha um sentido. Para a mãe, isso ganha um sentido. Para o pai também, né? Então, assim, de fato, isso tem um efeito importante, né? E aí, voltando um pouco a Gabriele, né, esse trabalho que o Winnicott foi realizando, né, foi permitindo a ela a retomada do desenvolvimento, né? Então, ela tinha algumas dificuldades, né? Tinha ali falhas, né, na provisão ambiental, uma vez que os pais, né, estavam ali voltados também para a filha que estava ali pequena, né? E, na verdade, quando os pais começaram a entender melhor, né, a necessidade de atender às demandas da filha, né, e reconhecer essas demandas, isso ficou, vamos dizer assim, mais... ajudou a Gabriele nesse momento, né? É muito importante dizer que a gente não define com crianças tão pequenas diagnóstico, né? A gente trabalha com sofrimento psíquico, então isso traz uma outra forma de trabalho, né?
Por isso que eu até estou escrevendo agora um artigo que vai para um livro, que justamente eu estou falando desse lugar do bebê que é diferente do da criança, né? Então, a criança tem uma forma de trabalho com a criança que é diferente do trabalho com o bebê, né? Então, assim, esse lugar, né, da clínica perinatal, com os pais e com o bebê, ele tem contornos. O Henrique, eu não estou prestando atenção no tempo, não, tá? Estou falando aqui, se deixar, eu vou falando. Eu estou igual o jogo do Rabisco, estou fazendo aí minhas linhas e estou indo. Você me sinaliza, por favor. Então, assim, esse lugar é um lugar, vejam bem, de muita delicadeza, né? Os fenômenos psíquicos que comparecem ali, eles estão num lugar que não é, da psicopatologia exatamente, né? Mas que fazem parte desse processo, né? Desse processo. Então, a gente vai ver, por exemplo, que uma mulher grávida ela pode estar ali, né, gestando, né, biologicamente ela está ali, né, nesse lugar de mãe, mas ela não efetivamente conseguiu, né, ela pode não conseguir adotar esse bebê. Então, não é dado. Instinto materno não existe, né? Isso é muito importante a gente entender, porque senão a gente começa a acreditar que é óbvio que uma mãe vai saber cuidar do bebê, e a gente recentemente teve uma situação bastante dramática com uma criança um pouco maior, e essa questão nossa, mas é a mãe, né? Mas uma mãe, e isso vamos dizer assim, é o que a nossa sociedade paga, né, por idealizar esse lugar. A mãe, ela não pode dizer que ela não tem condições de cuidar do seu bebê. Ela não pode delegar isso para alguém, porque ela é criticada, né? E, na verdade, é um lugar de muita delicadeza e muito dinâmico e muitas implicações ali que, enfim, a gente teria assim que desdobrar outras questões que não é o caso aqui, mas efetivamente isso toca nós todos. Inclusive, assim, um dos motivos, né, do Instituto Maternelle desde o início, né, das minhas motivações, além do atendimento clínico, evidentemente, né, com essa clínica que tanto enfim, me causa, né, efetivamente, esse lugar da formação dos profissionais, eu considero assim, fundamental. Porque imagina só, a idealização da família perfeita, ela passa por nós todos. Isso está no nosso modo de subjetivação dentro desse contexto, isso incide em nós. Como dizem os esquizoanalistas, que eu gosto muito, entra pelos olhos e pelos ouvidos. Então, esse lugar, né, é um lugar muito difícil de estar. E de fato, insalubre, se a gente for pensar, né? Porque é um trabalho psíquico que exige ali de nós profissionais, né? Então, esse lugar da formação, e essa foi a minha grande preocupação nesses anos todos, foi justamente de criar espaços, e assim, eu tive a oportunidade de conhecer muito profundamente o trabalho da Françoise Doutor. Teve uma ocasião que eu morei na França, eu trabalhei na Maison Verte, então essa experiência da Maison Verte, para mim, tornou mais clara ainda a importância, né, atendendo a tantas famílias com paradigmas sobre o cuidado bastante diversas, né, você
precisa ter ali um outro olhar, né? E não entrar como colonizador que diz que isso é que é o melhor, porque aí isso compromete a relação do bebê com a mãe, e o bebê é da mãe, é daquela família, vamos dizer assim, né? E para os cuidadores profissionais, é o lugar realmente que precisa ser repensado para poder acolher, né? Então, a clínica do Winnicott é uma clínica de acolhimento, é uma clínica que reconhece que o cuidador ele precisa ser suficientemente bom. Então, estamos aí saindo do paradigma da idealização, do lugar onde a gente tem o modo de ser mãe, o modo de ser pai, o modo de ser filho, congelado. A gente sai desse lugar, a gente entra num lugar de uma certa flexibilização, e aí eu vou um pouco assim, recheando essa história com os filósofos que eu gosto muito, que são os filósofos da diferença, que trazem justamente essa noção da ética da alteridade, que o Winnicott, em certa medida, ele traz, né? Porque ele vai falar do singular, né? Ele vai falar desse lugar único de cada um, né? Então, assim, quando a gente fala desse lugar da ética da alteridade, da importância, né, de se olhar para o outro, né, de sentir com. Olha como atualmente a gente vem falando bastante sobre isso. Não é à toa que o Winnicott, Ferenczi, a própria filosofia da diferença tem ganhado notoriedade, né? Porque isso está faltando, né? E, de fato, é muito importante, e isso é uma exigência, né? Uma exigência para a relação com o outro, porque a gente quer se relacionar com o mesmo, como Narciso, que acabou afundando, né? Ou a gente quer ali descobrir, né, que o mundo é como um livro aberto, uma obra de arte. A gente pode fazer várias leituras, né? E essas leituras, elas são leituras sem fim, né? A gente pode, efetivamente, ir ali podendo descobrir outras formas de viver, né? Outras formas de cuidar, né? Se a gente está falando, e o Winnicott traz muito claramente isso que o Henrique trouxe no início, né? Que é essa importância da experiência. E, na verdade, se a gente for pensar no primeiro psicólogo que falou isso, que foi William James, e ele foi muito colocado de lado, hoje em dia a gente está resgatando essa história, né? Repensando isso, né? Repensando esse lugar da experiência, né? Que é fundamental, né? Para o humano. Né? Então, não sei se eu já falei demais. Não, você está falando muito bem. Eu estou aqui encantado com a sua fala, querida. E eu esqueci de falar também, né, que você foi fazer filosofia, né, que você depois você fez, acho que depois da psicologia você foi fazer filosofia. Eu não lembro se foi concomitante, mas eu lembro que você foi fazer filosofia. Então você tem toda essa estrada que eu amo também. Meu sonho, quando eu tiver mais cabelo branco, é eu fazer filosofia. Eu quero ainda fazer uma faculdade de filosofia. Eu tenho esse sonho, eu tenho essa meta também. E aí, umas coisas que eu estava aqui pensando, daqui a pouco o Gabi vai trazer as perguntas, tá? A Gabi vai estar fazendo essa seleção. E aí você trouxe Sterbick, né? Se depois possível você falar um pouquinho mais, e dessa experiência de observação com o bebê, essa autora que a gente também tem pouca inserção, pouca interação com essa literatura, né? Você trouxe outros expositores. E uma coisa, né? Bom, você falou aí, eu fui também na história, né? Você trouxe aí você fala da observação de bebês que você foi fazer, foi no Educandário Romão Duarte, que era ainda não sei se existe ainda, aquele lá próximo ao metrô. É ali, Sim. né? Era esse. Eu não sei se ele existe ainda, porque era um imenso, né, abrigo, que a gente chamou hoje do abrigo, né? Eram uns
espaço, um orfanato, um antigo orfanato, que acho que foi o primeiro do Brasil, inclusive, né? Que tinha roda, aquela coisa que a gente aprendeu, né? Na faculdade. A gente teve as professoras que trabalhavam com isso, a Irene Risini, né? A Irma Risini trabalhavam lá com esse campo. Não sei se você lembra, né? Da nossa época de estudante. E, enfim, então eu fui também na história, que foi na minha memória histórica, né? Desse ponto. E uma outra coisa que também me fez lembrar, te ouvindo, né, foi da experiência, quando você falou da coisa, do pouco contato que nós temos nos serviços públicos para poder dar assistência a essa mãe, né, toda essa experiência também de vida, toda essa cobrança também por ser, né, uma mãe perfeita, né, algumas experiências também aconteceram. Não sei se você conheceu a professora Vitória Pamplona, Sim. né, maravilhosa, que trabalhando com psicodrama. Eu fiz um curso com ela, depois que eu terminei, eu era o único homem da turma fazendo curso sobre essa experiência com a maternidade, né? No final do curso, minha mulher engravida e temos nossa segunda filha. Estamos tão empolgados com a história da maternidade que vem a segunda filha. Então, a Vitória Pamplona, ela fazia um trabalho muito interessante, né, com uma leitura, uma pegada muito social, né? Ela ia para a Baixada, para Nova Iguaçu, lá, minha terra, né? Eu sou da Baixada Fluminense. Então, aí eu ficava muito encantado também com essa literatura dela, né? Com essa proposta também mais social. Vitória Pamplona, uma pessoa assim, muito querida, né? E com essa experiência já trabalhando com essa questão da maternidade com o serviço público. Ela não era do serviço público, mas ela trabalhava com essa perspectiva mais para classes populares, né? Então, isso era uma coisa muito encantadora para mim. Então, depois você fala um pouquinho disso e Gabi, abre aí também o microfone, já deve ter perguntas, né? Já tem Fala um pouquinho sim. dessa experiência. Tá? Vou fechar aqui também de novo. Fala, Gabi. Acho que podia deixar a Solange comentar e depois eu coloco as perguntas. O que você prefere, Solange? Então, pode ser. Né? Falar um pouco sobre a Esther Bick, né? Essa parte da observação de bebês, traz um pouquinho mais. E a Vitória Pamplona, você teve experiência também com ela, né? Sim. Não, a Vitória é uma querida, né? Assim, e uma pessoa de uma generosidade, né? De uma criatividade. Eu também fiz formação com ela. Muita gratidão, né? Assim, todos os mestres assim tão maravilhosos que trouxeram tantas contribuições, né, Henrique, que a Irene, né? A Irene, nossa, eu adorava, inclusive essa experiência que eu tive de contar a minha inserção enquanto estagiária numa maternidade, foi lá, né? Foi na disciplina dela, da Irene Risini, que é uma pesquisadora maravilhosa, junto com a Irma Risini, a irmã dela, né? Elas trabalham com a infância, né? E, de fato, têm assim, uma contribuição maravilhosa para a sociedade. E a Vitória, ela tem uma longa trajetória nessa área, né? Ela vem de um grupo que foi um grupo do parto sem dor, né? Vamos dizer assim, é o primeiro nome do parto humanizado, vamos dizer assim, né? Porque a ideia era essa, humanizar, né? Na medida em que haviam tantas intervenções. Então, a gente tem aí um cenário da maternidade, que é um cenário que traz a história da medicalização do parto. Na verdade, a gente sabe que, historicamente, o parto acontecia onde, gente? Em casa, né? Com a parteira. Quando esse métier, né, do ciclo gravídico puerperal foi tomado, né, pela ciência, migrou para o espaço do hospital, que é a casa do médico, né? E de lá não saiu, né? A gente começa a ver grupos de resistência na década de 60, que aconteceram vários movimentos, né? O movimento feminista, tem tudo a ver com isso, né? Agora, é muito engraçado que, paradoxalmente, se a gente for pensar em termos desse lugar da mulher ganhando voz, a mulher começa a ganhar voz, sai do limbo do patriarcado, quando ela vai para o lugar de rainha do lar, que é o momento em que ela começa a ganhar ali voz e começa enfim,
a poder ter um certo destaque social que antes ela não tinha, né? Então, isso é muito interessante historicamente, né? E a Vitória sempre muito antenada, né, com essas questões que atravessam a sociedade, que são esses lugares, né, do gênero, né, marcados, né, que até hoje, né, fazem parte do nosso contexto. Isso tem efeitos, produzem sofrimento, né, isso tem efeitos na prática, né, na forma que a gente olha uma mulher, na forma que a gente olha um homem, na forma que a gente olha uma mulher mãe, na forma que a gente olha um homem pai. Então, isso já cria, é automático, a gente já está ali nesse caldo cultural e a gente bebe dessas águas. Por isso que é um trabalho repensar tudo isso, criar ali um lugar de intervenção, ou seja, trazer aí uma dinâmica política, uma dimensão política, melhor dizendo, que você vai pensar no sentido de intervir criticamente, problematizar o contexto. Porque quando a gente problematiza, a gente desnaturaliza, né? Porque as coisas vão se naturalizando e a gente vai achando, a mulher tem mais jeito para cuidar, sim, o homem totalmente desajeitado, não pode nem pegar numa criança, né? Então, isso, por muito tempo, e ainda faz parte do nosso contexto, se presentifica. E assim, eu fiquei encantada quando eu pude perceber que a Vitória ela tinha esse olhar, né? Porque eu tinha uma expectativa do curso trazer técnicas e tal, mas quando eu vi que ela trazia essa dimensão mais crítica, eu adorei, né? Fiquei assim fascinada pela Vitória. E, de fato, atravessa assim, a minha história, né? Assim como a Esther Bick, né? A Esther Bick, ela se encanta com a formação de profissionais. Ela diz que mais do que a clínica, e se você pensa a nível macro, o efeito do trabalho com profissionais é maravilhoso, né? Porque assim, o profissional podendo ganhar ali um espaço de fala, de metabolização, que o Ballet já fazia com os médicos, tá? No grupo reflexivo, né? Você traz ali um lugar de elaboração de muitos conteúdos que efetivamente dificultavam e até se tornavam iatrogênicos. A Esther Bick, ela traz esse lugar da observação como forma não só de entender lá o desenvolvimento do bebê, a dinâmica da relação, mas também de você poder conter ali os conteúdos que vêm, né? E você, como analista, você precisa, né, se dar conta disso, né? Está ali no lugar de se dar conta. Então, a observação ela é fantástica. Tanto é que, não à toa, na pós-graduação, eu coloco lá a observação como parte do curso, porque, efetivamente, essa experiência da observação ela é formativa, né? Ela é formativa. O que cada um vai fazer com isso, aí eu já, né? Aí a formação não tem como dar conta, mas tem alguma coisa ali do repensar o fazer, do perceber as suas implicações, do se dar conta, do perceber as questões individuais, enfim, é de uma complexidade enorme, né, que a Esther Bick desenvolve, e a observação de bebês hoje em dia, ela não só ela está no lugar de formação, mas também em pesquisa. Minha pesquisa de doutorado foi também com o método Esther Bick, e também nas intervenções clínicas, né? Então, assim, vocês vejam que como a contribuição da Esther Bick foi enorme, né? E, de fato, assim, cada vez mais ela tem sido presente na academia, o que é ótimo, né? Porque a observação de bebê ela traz aí um outro lugar para que da experiência, né?
porque a questão não é teórica, a questão é da experiência, do vivido ali, né? Do profissional, com a experiência de observar ali uma relação e fazer parte daquilo, mas, ao mesmo tempo, manter uma distância. É difícil, né? É difícil. É um lugar que você precisa estar num lugar de reserva, né? Como diz o Luiz Cláudio Figueiredo, de uma presença reservada, né? E não é fácil estar nesse lugar e deixar ali as coisas acontecerem e ver a dinâmica, né? Então, é extremamente rico. Obrigado, querida. Gabi, vamos ver aí Olá. as perguntas. Tá bom. Solange, em primeiro lugar, queria dizer que assim, um prazer muito grande te ouvir de novo. Eu fui sua aluna, né, no curso de perinatalidade e parentalidade e do bebê, né, da clínica. E foi um prazer, assim, foi maravilhoso o curso, recomendo para todo mundo aqui que está ouvindo. Depois queria que você falasse um pouquinho também desses cursos, Solange, para que todo mundo possa ir buscar. E também queria dizer que, assim, nessas tardes que a gente passou, né, você tocou em vários pontos que me fizeram lembrar, né, das discussões, e aí eu fiquei com várias perguntas aqui também para te fazer, mas eu vou fazer primeiro do pessoal aqui, tá? Então, queria dizer também que a professora Ruth Goldenberg tá aqui no chat, está te ouvindo também, mandou um olá, disse que é um prazer estar aqui. Nossa, é uma honra ter a Ruth aqui me vendo, né? Gente, que privilégio, Ruth, obrigada. Obrigada. Tá, fora isso, tem várias aqui, várias pessoas elogiando a sua fala, que foi maravilhoso. Vou falar aqui a do Hernani Maria da Costa Fiore, que disse excelente a sua exposição, Solange, felicitações, encantada com a palestra e com o Winnicott, essa é a Rosângela, Úrsula, enfim, a Aline Cirode também disse, muito, muito bom. Tem várias aqui, a Thaís também disse, gostei muito, então tem muitos elogios aqui. Eu vou lendo então as perguntas. A Priscila Freitas, vamos começar com essa da Priscila Freitas, que perguntou assim: e os bebês autistas que não conseguem se relacionar? Como é explicado para o Winnicott em relação a esse potencial inato? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta do Guilherme Sorage, que tem a ver com isso, que ele diz: o bebê dentro da barriga escuta o que está fora. E isso pode ser o atravessamento da cultura sobre ele dentro da barriga? Se sim, isso aparece na criança após ter nascido, o que ele escuta? O afeta? E tem mais uma com relação a isso também, que é da Maria Carmen, que diz assim: com relação aos bebês surdos, né, filhos de famílias ouvintes, como você vê a importância das relações primárias? Então, todas essas perguntas sobre o que o bebê ouve enquanto está na barriga. Essa questão do autismo, o Winnicott não se debruçou tanto, não, né? Eu, na verdade, não vejo assim, nele uma contribuição significativa para a questão do autismo. Mas, efetivamente, o que a gente sabe hoje na clínica com os bebês é que o bebê autista ele não fabrica paz, né? Porque o que significa isso? A gente vê em vídeos caseiros, e tem uma pesquisa enorme, iniciada, inclusive, lá na Itália, né, em Pisa. O Monatori ele é um dos pesquisadores de ponta, né, nessa observação de vídeos caseiros. Tem a Marie-Christine Lasnik também, que é uma referência também nessa clínica. E, na verdade, o que a gente vai ver? A gente vai observar que esse bebê, desde de que nasce, né, ele tem ali uma dificuldade na relação com o cuidador primário. Então, o cuidador ele demanda, né? Ele fala: ai, que bebê lindo, e o bebê não olha. O bebê não olha, não interage.
Ou bebê, a gente vai ter também experiências com bebês que olham, mas o olhar, ele não é um olhar que afeta, ou um olhar, ou a forma, né, de interação, ela não tem aquilo que o Winnicott, não, desculpa, que o Daniel Stern chama de sintonia afetiva, como uma dança, né? Não tem, ela não causa esse lugar da mutualidade, né? Da experiência compartilhada, né? É mais difícil, acontece em alguns momentos, mas com muita dificuldade. Então, normalmente, esses pais eles vão efetivamente, e essa história do não fabrica pais, eu tiro da Catherine Mathelin, que agora não é mais Catherine Mathelin, é Catherine Vasier, eu acho que ela casou com uma pessoa com esse nome, sobrenome, eu acho que ele também é um pesquisador, e ela traz, na experiência dela em UTI, essa experiência com bebês pouco responsivos. Os bebês pouco responsivos, como são os bebês a gente não fala nem bebês autistas, a gente fala com risco, sofrimento psíquico, né? A gente percebe a dificuldade, né? A dificuldade na interação, a dificuldade que causa nos pais, e muitas vezes o que acontece é que os pais vão desanimando dessa interação, né? Quando eles chegam no consultório, eles já estão cansados, porque é muito investimento e pouco retorno. E, na verdade, gente, aquele que está diante do bebê, ele quer ser o preferido do bebê, né? Ele quer ser o preferido do bebê. Não tem coisa que mais cause desejo, né, de pegar um bebê quando ele olha para a gente e fica, né? Porque é isso, né? Tem uma questão aí narcísica, né? Que faz a gente desejar que esse bebê deseja a gente, né? E isso, né, é um grande motivador para o cuidador, né? Porque efetivamente é isso, né? Aí o bebê vem e a gente se sente ali querido pelo bebê, né? Principalmente nessa época que o bebê começa a balbuciar e comer mamar, falou mamãe, né? Então a mãe já se acha assim privilegiada, né? E o pai fica um pouco assim. Ele é mais democrático quando ele fala angu, né? Porque o angu não é nem para um nem para outro. Mas, brincadeiras à parte, efetivamente é um jogo interativo. E o jogo interativo precisa de dois. Então, um bebê que não é responsivo, que muitas vezes, tá? Acontece com bebês que já estão ali com risco psíquico, a gente fica efetivamente já percebendo a necessidade de uma intervenção, né? Uma intervenção para descobrir o que está acontecendo ali, né? Do lado do bebê, ou do lado dos pais, ou entre, né? Que está causando esses ruídos no entre, né? Então, a gente vai observar isso para ajudar, né? Ajudar esse bebê a olhar, né? Uma história, por exemplo, de uma mãe que perdeu um bebê e logo após teve um outro, e ela não conseguia olhar esse bebê porque efetivamente ela lembrava do bebê que havia morrido, né? Ela é uma mãe em luto ainda, e esse bebê se recusava a olhar para ela. Então, esse não olhar, eu estou contando essa história para vocês entenderem que o não olhar não necessariamente é autismo, não quer dizer que essa criança vai ser esse bebê vai ser um autista, e isso tem que ter muito cuidado, a gente não faz diagnóstico nesses primeiros tempos. A gente, trabalhando, né, essa mãe, ela pôde ir falando ali, né, com relação à sua história triste, isso pode ser falado também para o bebê,
e, efetivamente, esse bebê começa a se abrir para o mundo, né? E não desistir, continuar a viver, né? Porque essa mãe, ela percebeu da importância do continuar a viver também, né? E não ir junto com o morto. Então, esse luto, que já estava um luto complicado, ele estava nesse momento, de alguma forma, vivenciando isso, não olhar da mãe, e respondendo a isso, né? Então, assim, o bebê está atento ao meio, né? E o bebê tem a capacidade interpretativa, a capacidade de mostrar o seu desejo, ele compreende o que está acontecendo ali, ele faz, né, ele tem um entendimento, e isso efetivamente traz aí para a gente um bebê que dá notícias, né? Então, não é apenas o não olhar, tem um contexto aí que precisa também ser visto, né? O que é do lado do bebê, o que é do lado da família, o que é de todos. Vamos investigar, né? E para isso, a clínica com bebês. Com relação à outra pergunta, né, do intraútero, hoje em dia a gente nem fala mais feto, a gente fala o bebê de dentro e o bebê de fora. E a gente efetivamente entende que esse bebê de dentro é um bebê ativo, né? E interativo também, né? Esse bebê já vai se constituindo desde a barriga, né? Antes se acreditava que o bebê não interagia com nada, que ali era um lugar, né, assim, protegido, sem interferências. Com a ultrassonografia, em meados do século passado, trouxe informações para a gente que a gente não sabia antes. Aí a gente tem a pesquisa maravilhosa da Piontelli, né, aquela pesquisadora italiana que, inspirada em Esther Bick, né, ela era uma grande estudiosa de Esther Bick, próxima a Esther Bick, inclusive, ela vai estudar e vai desenvolver um trabalho no contexto da ultrassonografia obstétrica, no contexto clínico da ultrassonografia obstétrica, e ela, nessa história, ela vai começando a entender que, assim, comportamentos que se repetiam no pós-parto, a forma do bebê se posicionar, enfim, ela vai começando a perceber aí uma continuidade entre o que o bebê era dentro e o bebê fora, né? E, na verdade, as pesquisas têm se sofisticado cada vez mais, né, e tem sido percebido também que esse bebê, ele de fato está ali percebendo o que está acontecendo, né, no sentido não do entendimento cognitivo, isso é importante dizer, o bebê ele não entende cognitivamente, né, intelectualmente o que está acontecendo, mas ele faz uma interpretação daquilo a partir das sensações, né? Então, a partir das sensações. Isso é importante deixar claro, porque senão a gente atribui uma competência que o bebê não tem, né? E, de fato, o bebê, ele, para atualizar todas as potencialidades que ele já são inatas, ele precisa de um ambiente que favoreça isso, né? Então, isso é fato, né? Isso é fato, mas o bebê ele está ali, nesse momento do intraútero, ele está ali percebendo as nuances do luz, sem luz, movimentos, ele acompanha tudo isso, né? Ele acompanha. Então, vários estudos têm demonstrado, enfim, essa interação. E o máximo, assim, para terminar essa parte, que é muito interessante, né? Porque aqui no Brasil é pouco conhecido, e eu, na verdade, tive contato com esse entendimento na França. Tem a filha da Françoise Doutor, a Catherine Doutor, ela traz uma contribuição interessante, né? Que ela, no estudo com Franz Veldman, né, que trazia todo um estudo sobre autonomia e tudo mais,
ela se apropria desse entendimento. E o que é autonomia? Ele chama de ciência da afetividade, mas seria justamente esse lugar de interação, né, dos pais, né? Então, ela atendia casais grávidos, da interação dos pais com o bebê, né? O bebê nascido ou não, né? Então, ela já começava, já na gestação, a fazer esse movimento de comunicação dos pais com o bebê, de conversar com os pais, e como o bebê está atento ao que está acontecendo, quando você conversa com ele e coloca a mão, ele responde, né? E as mães vivenciam muito isso, né? Elas colocam a mão, aí ele chuta, aí vai, né? Vira até quase uma brincadeira. Então, efetivamente, essa é uma forma de trabalho que reconhece esse bebê dentro como um bebê responsivo e um bebê que efetivamente interage, né? Interage com o meio. E é muito interessante que, mesmo no 5º mês, ele começa a escutar, né? Mesmo antes do 5º mês, se percebe que os ruídos, as vibrações, já fazem ele responder a isso, né? E teve uma outra pergunta, eu não quero me estender muito, se deixar eu falo muito. Uma outra pergunta que foi com relação aos pais que não são surdos e do bebê surdo. Bom, a relação dos pais com o bebê surdo é uma relação que ela pode se dar tranquilamente, porque o bebê ele está ali atento a todo o mundo sensível, né? E efetivamente o escutar é um dos canais, mas não só, né? Tem o toque, tem a vibração, né? A gente está falando desse bebê de dentro, que na vibração já reage. A gente está falando também desse bebê fora, que não escuta, ele está atento a outras formas de comunicação, né? Então, é importante que esses pais eles também encontrem uma forma de se comunicar com esse bebê. Isso é importante, né? Não é porque o bebê é surdo que ele não tem possibilidade, que ele não é sujeito, né? Essa é a questão. O que a gente está falando de um tempo da constituição do sujeito. Então, para garantir isso, a gente tem que reconhecer esse bebê como sujeito. É importante, né, essa alternância da presença e ausência, né? Não é porque ele não escuta que ele é desprovido de tudo, né, que ele precisa de mim o tempo todo ali protegendo. Não, ele tem outras competências, né? E é muito interessante que o Bracewton, né, o Terry Bracewton, quando ele trabalhava com bebês, e ele tem um trabalho primoroso com famílias, ele traz sempre isso para as famílias que saem da UTI neonatal com bebê com algum tipo de deficiência. Ele diz assim, sobre os outros aspectos, que o bebê não se restringe àquilo, né? É muito mais do que aquilo, né? Do que aquela doença ou aquela deficiência, né? Na verdade, há muitos anos eu fiz um curso com ele, eu realmente fiquei encantada com essa forma de abordar. Isso, para mim, fez muito sentido, né? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão a gente... porque é mais uma singularidade, na verdade, né? Dessa comunicação e da dinâmica nessa família, né? Então, quando a gente olha dessa forma, muda bastante. Temos mais perguntas aqui. Gabi, só um instantinho. Nós temos mais uns 6 minutos, né? Eu não sei como é que é essa questão operacional do tempo. Então, eu sei que você vai ter que condensar um pouquinho para a Solange também tá definindo, para a gente poder fechar, tá? Infelizmente, mas temos aí esse tempo. Com certeza teremos outros espaços, mas aí eu ia te pedir isso para você poder tentar se organizar. Então, vou fechar com mais uma. Mais curto agora. Obrigado. Tá, vou fechar com mais uma pergunta, então.
da Devane Medeiros, Pederneiros de Castro, que diz: muito bom, que prazer estar participando. Gostaria de saber em relação a essa criança que foi rejeitada na gestação, né, onde a mãe tentou realizar um aborto. Após o nascimento, que prejuízos poderiam ocorrer? Sim. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque, assim, quando eu falo com as minhas supervisionandas com relação a essa forma, né, de abordagem com mães, com mulheres que estão grávidas, é muito importante a gente entender que ali tem né, esse momento de regressão, de transparência psíquica, dos conflitos infantis comparecendo, esses fenômenos que fazem parte, né? E muitas, né, muitas vezes, né, as minhas alunas falam: mas isso pode ser uma questão já de rejeição. Não necessariamente, não necessariamente. E o bebê, ele está ali junto, né? Ele está junto e, de fato, assim, isso faz parte também do humano, né? Esses conflitos, esse momento não tão bom, né? Faz parte do humano. Pois é, na nossa cultura, esse lugar ele é recalcado. Esse lugar, poxa, eu não estou gostando de estar grávida, estou com raiva desse bebê, eu não queria estar grávida. Aí o bebê nasce, aí fica aquele desejo ali de querer o bebê perto, de querer. Então, assim, para o bebê, né, esse lugar ele vai se escrever na narrativa que for construída, né? Na narrativa que vai sendo construída. Então, de fato, a ambivalência materna ela existe, né? Então, o querer e não querer faz parte do desejo. E isso é muito importante a gente se dar conta. Estou tentando ser rápida, pronto. Muito obrigada, Solange. Tem muita gente dizendo aqui que ficaria te ouvindo o dia todo, que tem que ter mais palestras com você sobre esse assunto. Então, agradeço muito. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Gabriela. Eu acho maravilhoso te encontrar aqui nesse contexto. Muito bom, saudades. Obrigada a todos que estavam aqui até agora, pelas perguntas. Obrigada, professora Ruth, né, por prestigiar. Para mim é uma honra, eu fico muito envaidecida. Henrique, pelo convite, né, toda a equipe que está à frente do evento, que é um evento maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Enfim, eu realmente eu fico assim de já me despedir, eu também ficaria mais tempo, mas a gente tem um limite, um enquadre, né? E o enquadre é sempre importante. Com certeza, né? Eu estou nessa função, não é muito agradável, né? Eu ficaria com muito mais tempo aqui, com certeza, né? E a gente atravessaria aí o tempo. Mas é muito bom ver, né, o teu crescimento, né? Eu lembro de você, jovenzinha, né, tímida, e nossa, nós tímidos, né, muito novos na faculdade também, lá nos anos 80, final dos anos 80, 90, e toda uma turbulência acontecendo no país, né? Os caras pintadas, impeachment, Collor, a gente viveu todo esse processo de mudanças na faculdade, de tantas coisas que aconteceram naquele período, né? Então, eu estou assim agraciado com toda a sua explanação, né? Maravilhado, né? Ver o quanto que você pôde se transformar também, né? Uma profissional tão com uma beleza, com uma profundidade, com um recurso, né? Que você foi explorar, né? Daquela acadêmica que você era, que eu era, né? E ver, né? O quanto que você pôde se transformar, muito bom. Querida, muitíssimo obrigado pelo rabisco que você também se proporcionou, né, aí a nos apresentar o seu desenho, né, com toda essa beleza, né? E aí a gente está devendo o nosso encontro, né, com a nossa turma também lá, dos quase 30 anos de formados.
e a gente vai fazer isso, se tudo correr bem aí, futuramente. E nos veremos em breve, né? Teremos outros debates, com certeza, acabando esse período, você virá a Santa Úrsula para falar presencialmente, resgatar seu espaço também com aquele lugar ali. Né? Beijo grande, beijo grande. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Né? E a gente então se despede. Oi. Ah, sim, por favor, então pode divulgar o curso, Solange, querida. Divulgue, por favor. Hoje em dia, o Instituto Maternelli está desenvolvendo mini cursos e tem um curso grande, que é o curso de pós-graduação em clínica transdisciplinar da perinatalidade e da parentalidade do bebê. Ele está acontecendo 100% online. Tem professores aqui do Brasil, de fora do Brasil, Bernard Goes, Maria Cristina Lasnik, Inês Catão, enfim, uma infinidade de profissionais maravilhosos. Com certeza. Maravilhosos. E realmente não é porque é o curso desenvolvido por mim, mas eu diria que é um curso maravilhoso mesmo, né? Estou assim encantada e muito feliz de estar tendo essa oportunidade, né, Henrique? De fato, assim, eu fico muito grata a vocês também pela divulgação, né? Porque a gente sabe como é difícil divulgar mesmo um curso como esse. E eu fico muito grata mesmo, né? Obrigada por suas palavras. E o Instituto ele tem esse lugar, né, tanto da clínica, mas também, como eu disse antes, da formação profissional. Isso para a gente assim, é fundamental. Assim, são os multiplicadores, né? Então, a gente aposta nisso, né? E eu, como estando, né, na saúde pública, para mim, assim, é muito gratificante, né, fazer essa formação dentro dessa área. Obrigado, querida. Obrigada a você, mais uma vez. Isso. Obrigado a todos que também estiveram presentes. Né? Esse vídeo vai estar no YouTube, depois a gente vai disponibilizar e vai correr o mundo aí. Né? Maravilha, querida. E já está lá. Obrigado, Wilson. Também eu quero... Isso, desculpa, perdão. Eu quero te agradecer profundamente também pelo Secop, por estar dando esse apoio a gente. Né? Mais uma vez, muito, muito grato. A colaboração a sua, né, Alexandra, um beijo grande na Alexandra também. Né? Isso, grande... Isso, tá ok. Mais uma vez, obrigado por todos, né, estarem aqui presentes e ouvindo. Tá? E até o próximo encontro em maio, que nós teremos aqui com o professor Narman Harmony. Né? Vamos ter em maio mais um Rabiscos com Winnicott. Vou te lembrar, Solange, caso você possa participar, também vai ser muito legal, que a gente vai ter mais um falando aí, rabiscando com Winnicott. Né? Então, tenham um bom fim de semana e até maio.